Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 13. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló com ele, subiu ao Neguebe. Abrão era muito rico de rebanhos de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Neguebe até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíra o altar. E lá Abrão invocou o nome de Yahvé. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum. Tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abrão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti, peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Yahvé destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito até Segor. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se na cidade da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Yahvé. Yahvé disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Com suas tendas, Abraão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar a Yahvé. No capítulo anterior, vimos Deus fazendo um chamado a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Então, essa é a missão de Abraão, que passou para Isaque, que passou para Jacó, que passou para Israel. Todos aqueles que seguirem os mandamentos que Deus deixou para Israel seriam benditos. Então, para você ser próspero, você tem que abençoar Israel. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Então você é abençoado de Deus. Abraão tinha a finalidade, será dele uma grande nação, que nós deveremos seguir o exemplo, para que fôssemos prósperos, tanto espiritualmente como materialmente. Capítulo 14. No tempo de Anrafel, rei de Sinear, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomer, rei de Elã, e de Tadal, rei dos Goim, estes fizeram guerra contra Abara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e o rei de Bela, este é Segor. Estes últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Codorlaomer, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Codorlaomer e os reis que estavam com ele. Derrotaram os Rafaim em Astarote e Carnaim, os Zuzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim,
os horitas nas montanhas de Seir até Eufarã, na margem do deserto. Eles voltaram e vieram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Derrotaram todo o território dos amelecitas e também os amorreus, que habitavam Azazon-Tamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim e o rei de Bela, este é Segor, fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Codolaomer, rei de Elã, Tadal, rei dos Goim, Anrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Na sua fuga, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos, e se foram. Estes tomaram também Ló, o sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner. Eles eram os aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite em ordem dispersa, ele e seus homens, derrotou-os e perseguiu-os até Roba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Quando Abrão voltou depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão diante do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada para mim, somente o que meus servos comeram e a parte dos homens que vieram comigo. Aner, Escol e Mambré, eles tomarão sua parte. Abrão então diz para Ló: Meus pastores, teus pastores brigando por causa de comida, por causa de pasto para os animais. Então faz o seguinte: escolhe uma direção. E Ló escolheu uma direção. Abrão escolheu a direção oposta, porque eu estou na direção de Deus, eu tenho certeza que Deus está me direcionando o caminho correto. E ali Ló se estabelece em Sodoma, Gomorra. Nós vamos ver esse mesmo caso no finalzinho do livro de 2 Reis, quando Nabucodonosor então vai tirar satisfação com Joaquim, porque ele se recusa a pagar os impostos. Aqui fala que por anos eles foram dependentes, foram um monte de coisa, mas agora não somos mais, não queremos mais ser servos, não pagaremos mais impostos. Então esses reis se juntam. Não, eles estão nos afrontando, estão querendo ficar livre de nós, querem a sua independência. Não é assim. Então houve aquela confusão, Ló foi preso, Abraão então reúne um exército, tudo na direção de Deus, porque ele conseguiu apenas 318 homens. E a luta não era de Abrão, mas sim de Deus, porque Ló, sobrinho de Abrão, independente de qualquer coisa, ele também estava debaixo da bênção de Deus. Por isso Deus, com Abrão, foi lá e resgatou Ló.
Na volta, então ele tem um encontro com Melquisedeque, sacerdote de Salém. Salém antes, ou seja, depois Jebus, mais para frente, no tempo de Davi, Jerusalém. E ali então, sacerdote Melquisedeque, ele unge Abrão, ele abençoa Abrão e, olha, Abrão, de tudo que ele pegou ali, ele dá o dízimo e fala para o rei de Sodoma e Gomorra: não queremos o que é teu, a não ser o que cabe para os meus soldados, porque eu não preciso de nada do que é do homem, eu preciso das coisas que vêm de Deus. Então, para que você não diga amanhã ou depois: ah, eu enriqueci Abrão, nada disso. As pessoas hoje te dão uma mão. Amanhã, se não estiver cobrando, ela começa a dizer, não, porque ele está assim porque eu ajudei, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Não. Eu consegui um emprego, eu trabalhei. Por exemplo, você vê uma pessoa hoje numa situação agradável, digamos, muito bem de vida. Ótimo. Ah, aquela pessoa roubou. Não. O pai daquela pessoa, ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário. Como ele estava numa situação bem, ele deixou os filhos bem. Os filhos tiveram cabeça para eu vou investir aqui, eu vou investir ali. Quando você chega num terreno que é só mato, quanto vale esse terreno? Chuta, 25 mil reais. Tá bom. Daqui a alguns anos, esse terreno está valendo 250 mil. Aí você fala, como que ele comprou um terreno de 250 mil se ele mal tem, vai lá, um salário mínimo? Você tem que ver, você tem que ir lá atrás, no passado, ver direitinho. Não é julgar o presente, como estão fazendo hoje. Não é assim, não se julga o presente. Você vai julgar o presente baseado onde? No passado. E qual é o passado? Meu pai trabalhava, ele tinha um bom emprego, ele tinha um ótimo salário. O que ele fez? Ele comprou isso para mim, ele comprou aquilo para mim, ele viu oportunidade de negócio, só que passam os anos, as coisas começam a ter valor. Então, hoje vale 1 milhão. Onde ele foi arrumar 1 milhão para comprar esse terreno, essa casa, não sei o quê? Não, ele não comprou hoje. Ele comprou no passado, quando valia pouco. Valia pouco para uma época, mas uma época que eu tinha condições de comprar, eu tinha condições de pagar. Então, tomar muito cuidado para ficar ouvindo bobagem e fazendo julgamento por aí. Abraão falou assim: não me dê nada do que é teu, para que você não diga que eu enriqueci Abraão. Nada disso. O que eu tenho vem de Deus. Deus me deu sabedoria para comprar, Deus me deu sabedoria para adquirir, Deus me deu sabedoria para manter e Deus me dá muita sabedoria para multiplicar. Não depende de ninguém nem de nada, só de Deus.